Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Voltando aqui com vocês para a gente dar continuidade aos nossos estudos, né, dentro ali da parte de realidades brasileiras. Agora, na nossa aula 2, enfocando especificamente o tema das questões ambientais e das mudanças climáticas, com foco no Brasil, ok? Então, aí, lembrando o edital, nessa aula de hoje a gente vai abordar o item 7, 8 e 9. O item 7 vai falar do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente. O item 8, dos biomas brasileiros, né, do seu uso racional, da sua conservação e da sua recuperação. Enquanto o item 9 vai falar da matriz energética, das fontes renováveis, das fontes não renováveis e também da mudança climática e da transição energética, ok? Então, isso aí a gente vai abordar na aula de hoje com foco naquilo que é mais importante, pensando os estudos, né, para o concurso nacional unificado, ok? Então, a nossa parte 1 sobre desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, vamos dar início a essas reflexões, ok? Bom, eu acho que inicialmente é bastante importante a gente entender o papel do Brasil quando a gente está falando desse assunto, né? Ele é um assunto que é mundialmente importante, mas tendo em vista, né, o Brasil hoje, ele é ainda mais importante. Por quê? Porque a gente pode se apresentar perante o mundo como uma liderança na discussão desses assuntos, ok? Daí o Fábio Feldman, que é um pesquisador, um estudioso do tema, ele vai dizer o seguinte para a gente, né? Com um patrimônio natural único, nossa flora, nossa fauna, né, a nossa biodiversidade, né, ele está falando disso, no qual se inclui a maior porção da floresta tropical amazônica, né, ela está dividida em outros países que fazem fronteira, né, ali na região norte com o país, com o nosso Brasil, né, mas a gente tem a maior parte da floresta amazônica, ok? 12% da água doce do planeta, e isso é um dado muito significativo, ainda mais se a gente pensar um cenário em que a água vai ser um recurso escasso, né? Então a gente reúne só o nosso país 12% da água doce de todo mundo, né? E cerca de 20% do total das espécies que estão espalhadas aí por todos os continentes, 20% delas estão aqui no nosso país, ok? E aí ele continua, né? Depois dessa apresentação. O Brasil ele tem justos motivos para exercer papel de liderança na busca de propostas e soluções para a transição inescapável e urgente da humanidade na direção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, em cujo cerne esteja a conservação ambiental. Ou seja, a partir dessa situação que é dada ao Brasil, dessa riqueza natural, da sua biodiversidade, da sua matriz energética que a gente vai ver, né, da sua matriz elétrica, que é bastante renovável, bastante limpa, por questões também naturais. A partir disso tudo, o Brasil ele se coloca numa posição de liderança nessas discussões sobre as mudanças climáticas. Então a gente meio que está numa posição já bastante confortável para liderar, né, essa transição para uma economia pós-carbono, né, que consiga deixar os combustíveis fósseis, as emissões de carbono, o máximo possível no passado e avançar para um futuro mais sustentável e mais verde. O Brasil ele domina esse cenário, ok? Bom, daí já entrando em alguns pontos importantes, a gente tem que reconhecer que falar de meio ambiente, de mudanças climáticas, tal como a gente fala hoje, tem lá no máximo seus 60 anos. É uma questão extremamente recente, né? Ela surge, e ali o Fábio Feldman também vai apontar isso, a partir da década de 60, se intensifica nos anos 1980, quando a questão da camada de ozônio vem à tona,
da emissão dos CFCs, né, que são os cloros fluorocarboneto, por meio dos aerosóis. A partir disso é que a humanidade como um todo, né, os diferentes estados de diferentes continentes, passam a se preocupar com esse tipo de problema. Porque até então, a questão da proteção da natureza, do desenvolvimento, ela não existia de forma significativa. A natureza era vista como algo a ser explorado em prol do desenvolvimento, né? Então, desmatar uma floresta, usar muito combustível fóssil, carvão mineral, perdão, tudo isso tinha como objetivo que a economia crescesse, e isso bastava, independentemente dos impactos ambientais que isso ia resultar. Quando a gente chega ali no final do século XX, e aqui a gente pode lembrar da aula 1, porque também vai ter uma mudança em relação aos povos indígenas, né? Se a gente lembrar, eu tinha comentado com vocês que eles passaram a ser mais valorizados em função dos conhecimentos ecológicos que eles tinham, né? Do domínio de uma relação ali saudável com a natureza, né? Então isso aqui está tudo associado. Também nesse período, a questão do meio ambiente ela vem à tona, né? Então ali nos anos 60, nos anos 80, no final do século 20, que essa pauta começa a ganhar cada vez mais importância, né? Fica-se evidente naquele momento que é um dado concreto, existe, né? Causa impactos. E aí, né, os diferentes países, organizações da sociedade civil, empresas, começam a lidar com esse assunto, né? Ok? Então é uma questão bastante recente. Bom, a partir disso, desse cenário que eu apresentei, né, em que a gente, naquele momento, no final do século XX, começa a ter mais e mais pesquisas científicas, acadêmicas, apontando, né, que, que a natureza estava sendo muito devastada, isso podia ser reversível, né, que a economia ela deveria também ser pensada a partir da questão ambiental, né, a gente começa a ter problemas na camada de ozônio, enfim, a partir daquele momento, dessa conjuntura, né, a gente começa a ter as conferências do clima, né, os acordos do clima, que hoje são tão recorrentes, né? A gente teve vários acordos aí recentemente, Paris 2015, vamos ter algumas COPs ainda, Belém vai sediar um mega evento climático também, né? A COP 25. Então, é algo recorrente hoje. Mas naquela época surgiu com força pela primeira vez, né, a Conferência de Estocolmo em 1972, né, que nem o Fábio Feldman aponta aí. E depois, uma também bastante significativa, é a Rio 92. A primeira na Suécia, a segunda aqui no Brasil. A gente teve outras, né? Protocolo de Kyoto, enfim, mas essas duas foram bastante significativas, certo? Então vamos entender um pouquinho mais da Conferência de Estocolmo em 1972, né? Como eu falei, ela foi realizada na Suécia. Ela se intitulava, né, originalmente, a Conferência sobre Ambiente Humano, né, que foi a primeira que a ONU fez sobre esse assunto, certo? Ela é considerada, né, pelos estudiosos do assunto, um ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança, né, em que o rumo ele é alterado, né, um ponto de inflexão histórico sobre o debate ambiental. Né? Isso tudo aconteceu lá em 1972, ok? Bom, ainda que aquela conferência tenha tido muita resistência, bem naquela linha que eu tinha falado para vocês, da questão da preservação ambiental e da economia, né? Como que os países iam explorar seus recursos, se tinha que ser protegido, né? Tudo isso foi um ponto ali que foi negativo, que não foi favorável à questão do combate às mudanças climáticas, né? Afinal, um país como a China, como a Rússia, né, que tem ali gás natural, carvão,
não poderia explorar esses recursos para desenvolver sua economia, enquanto a Inglaterra e os Estados Unidos, por longos séculos, exploraram justamente esses recursos. Então foi um entrave, aquele ponto, né, econômico ali. Mas ainda assim a conferência também resultou em alguns avanços, né? E aí, citando o Fábio Feldman, a gente pode falar o seguinte, né? Ele mudou a forma de entender o tema do meio ambiente, né? Que era até então associado somente à preservação da fauna e da flora. Não se falava, por exemplo, na questão do carbono, né? Se falava, não desmata, cuidado com as espécies, mas não em como que a gente baseia a matriz energética, a nossa matriz elétrica, né? Tudo isso não era discutido. Já na Conferência de Estocolmo, passou a ser também incorporado a essas questões do meio ambiente, ok? Esse tema ele foi levado para o campo da economia, da política, da sociedade, da cultura e das empresas, né, como um todo. Ele resultou também na criação do PNUMA. O que seria esse PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, que é atuante. E foi responsável pela notável institucionalização da proteção e da gestão ambiental na maioria dos países, né? Além de ter impulsionado a multiplicação de ONGs. O que isso significa? A partir da Estocolmo 72, os países internamente começaram a pensar, a construir instituições e órgãos para discutir esses assuntos, certo? Então, foi um marco, foi um ponto importante, né? Um início, né? Ali que a bola começou a rolar, né? Nesse campo aí da discussão do meio ambiente de forma bastante significativa, né? Essa foi uma primeira, né? O primeiro ponto paradigmático. Daí a gente pula 20 anos, vai lá para o Rio de Janeiro para falar da Rio 92, ok? Daí, novamente, também acompanhando o Fábio Fieldman, ele vai dizer o seguinte, né? A Rio 92 foi um divisor de águas para a formulação e a implementação de políticas públicas que passaram a ter forte interlocução com as ONGs. Então, a gente já tinha, nesse momento, várias ONGs ligadas à temática do meio ambiente, pressionando os estados, os governos, a terem uma agenda, né, mais agressiva, mais significativa no que tange os aspectos de preservação, conservação, economia verde, sustentabilidade. Então a Rio 92 ela vai refletir essa pressão que né, desde Estocolmo 72 até a Rio 92, né, 20 anos ali de pressão que foram feitas, né, e que vão ser traduzidas por meio da Rio 92, ok? Bom, e aí continuando, né, também foi de grande importância o encontro de setores do movimento social, sindical, de organizações militantes das mais diversas causas, né, do setor empresarial, que não só explicitaram os conflitos de interesse, os conflitos ideológicos, né, na inusitada e diversificada convivência durante a conferência, como saíram dela com novos e mais complexos alinhamentos, consolidando o que hoje chamamos de socioambientalismo. Né? Então, naquele momento ali, ficou nítido também que quando a gente falava da questão ambiental, a gente estava, na verdade, falando desde uma perspectiva do setor empresarial, do movimento social, do movimento sindical, que eram perspectivas variadas. Então, não tinha ali um consenso sobre como lidar com esse assunto. Isso ficou patente ali naquele momento, certo? Mas, ainda assim, alguns alinhamentos importantes conseguiram ser alcançados, né? Como essa questão do socioambientalismo, de encarar também o meio ambiente a partir de uma perspectiva social, compreendendo que não é algo isolado, que está ligado com a economia, com a política, com a qualidade de vida. Né? Então, ali foi um ponto importante, né? Pensando nessas grandes agendas que foram divisores de água, né? Bom, além disso, né, a Rio 92 ela aprovou diversos documentos, né, a Declaração
do Rio, a Agenda 21, né? A Declaração sobre Florestas, duas convenções também, né? A da diversidade biológica e das mudanças de clima, das mudanças climáticas. Então, ela, nesses termos, também foi bastante significativa, ok? Um outro ponto que se destaca daí, né, é que as ONGs ali, elas se consolidaram, né, como eu posso dizer, importantes agentes, atores políticos para lidar com essa questão, né? Ela passou a ter ali um peso importante. Tanto que hoje a gente conhece, né, algumas ONGs que atuaram significativamente para forçar agendas políticas como a Greenpeace, a WWF, né? Então, naquele momento é que essas ONGs elas passam a ter um papel significativo, certo? Agora, pessoal, é importante a gente delimitar o que são mudanças climáticas, né? Eu trouxe ali algumas definições para a gente conseguir entender esse conceito, né? A gente já viu que é uma discussão bastante recente, agora a gente pode abordar essa questão, certo? Bom, o que seriam as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças, elas podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. Isso é um ponto importante. No nosso planeta, que é um planeta que tem aí uns 4 bilhões de anos, nós já passamos por várias mudanças climáticas. Nós tivemos eras glaciais, em que o planeta inteiro gelou. Tivemos épocas também muito mais quentes, mais chuvosas, né? E isso aconteceu naturalmente, né? Foram ciclos naturais, certo? No entanto, quando a gente fala de mudanças climáticas hoje em dia, a gente está pensando, sobretudo, essas mudanças que estão se desencadeando não por meio apenas de ciclos naturais, mas sim pela intensificação da ação do homem, né? Por isso que até hoje em dia, né, dentre desses períodos que se caracteriza, né, a vida geológica, a vida climática do planeta, Holoceno, Pleistoceno, enfim, hoje se fala em Antropoceno, né? Se a gente for pegar a divisão da palavra, esse antropo tá ligado, né, com a ideia de homem, de ser humano, ok? Então a gente vive num período em que o ser humano causa as principais modificações climáticas, né, no nosso planeta. Okay? Então, esse é um ponto importante. Porque muitas vezes se diz por aí, no senso comum, que é um processo natural, que mudança climática é algo que sempre aconteceu, e está certo. Mas, nesse momento, a gente está vendo algo inédito, né? Uma mudança climática que está acontecendo pela ação do homem. Ok? Bom, continuando, né? Ali, desde o século XIX, as atividades humanas elas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas. Como que isso acontece, né? Por meio do quê? E aí a gente vai lembrar da queima de combustíveis, né? Como o carvão, o petróleo e o gás, que é o que vai gerar energia, né? Não energia elétrica, energia, combustível queimando, né? Gera energia que vai resultar no movimento, que a gente tanto precisa, para o automóvel, para as máquinas, enfim, para uma série de coisas. Então, a partir do momento que isso passa a ser feito de forma cada vez mais intensa e acelerada, a gente desequilibra, né, o clima do planeta, ok? Um outro ponto importante é que a gente não pode confundir mudança climática com aquecimento global, né? A gente vai ter ali a seguinte definição. O termo mudança climática ele é mais amplo do que aquecimento global, que se refere apenas ao aumento de temperatura. O que se chama de mudanças climáticas inclui temperatura, intensidade das chuvas e eventos climáticos extremos, né, como furacões e ondas de calor. Ondas de calor, né, quem é paulista aqui vai se lembrar que foi bastante intensa no final do ano passado. Né, e acredito que em outros lugares do Brasil também, mas em São Paulo foi particularmente atípico, né? Aquelas temperaturas. Enfim, né? Então,
Primeiramente, a mudança climática ela sempre existiu, mas quando a gente fala de mudança climática hoje, a gente está falando pela ação do homem, pela ação humana, certo? Em segundo lugar, resumindo, né, o termo mudança climática ele vai além de aquecimento global, ele tem ondas de calor, eventos extremos, enfim, duas coisas importantes para a gente não confundir, certo? Bom, aí a gente se pergunta, né? Ok, mas o que causa essas mudanças climáticas aceleradas, né, pela ação do homem? Basicamente, a queima de combustíveis fósseis, que elas vão emitir, vão gerar, né, o que a gente chama de GEE, que são os gases de efeito estufa, né? A gente vai ver ali daqui a pouco, por meio de uma imagem, o efeito desses gases, né, na nossa vida, no nosso planeta. O que eles geram? Mas basicamente eles vão contribuir para o aquecimento global, né? Uma concentração muito grande de CO2, que é o dióxido de carbono, de metano, vai acabar afetando decisivamente a temperatura do nosso planeta. E aí, como o nosso planeta ele está todo conectado, se aumenta a temperatura, por exemplo, nos oceanos, a gente vai ter uma questão da morte dos corais, do derretimento das geleiras. Se aumenta muito a temperatura nos continentes, a gente pode ter questões de seca, de chuva intensa quando não é para chover, ok? Então está tudo conectado, ok? Também, né, o desmatamento das florestas, além de emitir o CO2, ele vai fazer com que antes uma zona que absorvia carbono não mais absorva, ok? Então ela vai ter ainda um efeito duas vezes pior. Vai gerar carbono na sua queima e vai deixar de reter carbono, né? Porque era uma floresta, né? Precisava disso dos seus processos ali bioquímicos. Isso não vai ter mais, certo? Enfim, essas ações particularmente humanas, né, que vão gerar esses problemas, ok? Bom, e aí, reforçando essa questão, né, a gente tem dados do IPCC, que é o painel, na sigla em português, Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um órgão da ONU que vai estudar justamente esse assunto. E ele vai apontar justamente isso. Não fosse essas ações humanas, principalmente a partir da Revolução Industrial, né, ela teria se desenvolvido de forma diferente. Talvez, talvez não, de forma muito menos intensa do que a gente está vendo hoje em dia. Ok? Então, isso é um ponto consensual que a causa dessas mudanças climáticas é justamente a queima de combustível fóssil, desmatamento de florestas, emissão de metano, né? A agricultura aí também contribui significativamente, certo? Aqui novamente, né, mais uma citação aí reforçando esses aspectos, né, para que vocês possam ler também e se aprofundar no estudo. Mas basicamente eu acabei de falar, né, a gente tem a questão da temperatura média do planeta que cresce cada vez mais em função dessas queimas, né? Então já é algo bastante consensual. Agora a gente pode entrar na questão do efeito estufa, certo? O que seria esse efeito estufa, né? É uma definição ali da BBC Brasil. Vai dizer o seguinte: esse fenômeno se refere à maneira com que a atmosfera da Terra retém parte da energia do Sol. A energia solar que reflete na superfície terrestre em direção ao espaço é absorvida pelos gases do efeito estufa e reemitida em todas as direções. Ela passa então a aquecer tanto zonas mais baixas da nossa atmosfera quanto a superfície terrestre. Sem esse efeito, a Terra seria quase 30 graus mais fria, ou seja, praticamente hostil à vida, sem condições de ter vida no nosso planeta, ok? Então, pessoal, o que está dizendo aqui? O efeito estufa é um processo natural que vai garantindo com que a energia solar fique, né, no nosso planeta e aqueça ele. Né? O processo é muito mais complexo, mas simplificando é basicamente isso. Ele vai garantir um cobertor em volta do planeta que vai esquentar esse planeta nosso
local de moradia, né, que é a Terra. Então isso vai garantir com que ela fique numa temperatura própria para a vida, né? Então o efeito estufa, a priori, ele é bom, ele é positivo. Mas quando ele se intensifica, ele passa a ser negativo. E aí esse é o problema, ok? E aí trazendo essa definição, né? Cientistas afirmam que o homem está acrescentando ao efeito estufa natural gases resultantes da indústria e da agricultura, que são os GE, né, o metano e o gás carbônico, ok? Levando a uma retenção maior da energia solar e aumentando a temperatura do planeta. Isso é o que costuma se chamar hoje de aquecimento global, né? Quando a gente tem um efeito estufa intensificado que vai aquecer o planeta mais do que a gente precisa, né? E aí vai desequilibrar todo o ciclo de vida. E aí isso é bastante preocupante e negativo, ok? Bom, o mais importante dos gases do efeito estufa, em termos de impacto no aquecimento, é o vapor d'água, né? A água evaporando. Mas suas concentrações apresentam mudanças pequenas que persistem na atmosfera apenas por alguns dias. Não tem um impacto muito duradouro, né? O gás carbônico, por sua vez, né, no entanto, persiste por muito mais tempo. Levaria séculos para retornarmos aos níveis pré-industriais, onde não tinha tanto aquela emissão por parte das atividades humanas, da queima de carvão, da queima de combustíveis fósseis, né, do desmatamento intensificado. Isso não tinha, né? Intensifica-se a partir daquele momento, da Revolução Industrial. Além disso, apenas uma parte do CO2 pode ser absorvido por reservatórios naturais, como os oceanos. Ou seja, a gente emite muito mais do que o planeta é capaz de absorver e suportar, né? O que é um grande problema, certo? Aqui uma imagem bem didática para a gente entender essa questão, né? Então ali o item 1. A radiação do Sol chega à superfície e aquece a Terra. Então, primeiro o raio solar bate ali na superfície. Item 2, esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não vão permitir que ele se dissipe totalmente, garantindo condições favoráveis para a vida na Terra, né? Em uma situação de equilíbrio, o item 3, a quantidade de gases do efeito estufa, né, presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais como a fotossíntese, né, o que é bastante positivo. Mas ele passa a ser mal a partir do momento em que o efeito estufa é muito intenso, é intensificado, né? O que vai resultar no aquecimento global, ok? E aí diz, né? Item 4 dali. A má fama do efeito estufa vem da ação do homem que emite mais gás carbônico e outros gases tóxicos, né? Mas o principal é o CO2, do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Aí passa a ser negativo, né? Então a gente agora entende, né, o que é o efeito estufa positivo e o efeito estufa negativo e não cai mais no senso comum e pode lidar com mais propriedade quando a gente ouvir a questão do aquecimento global, ok? E aí um outro ponto importante é quais são as evidências concretas de que o aquecimento global existe, né? A gente vai ter mudanças significativas na temperatura média do nosso planeta, né? Hoje em dia é possível medir, e aí é resultado, né, dessa medição, a percepção, a compreensão de que a Terra está mais quente do que esteve em séculos anteriores, ok? E que vem crescendo cada vez mais em um período cada vez mais curto de tempo, né? Por exemplo, nos últimos 100 anos, a Terra teve um aumento de 0,8 graus, certo? Só que nas últimas 3 décadas, a gente teve ali 0,6 graus de aumento, né? Então, em 70 anos, aumentou 0,2 e em 30 anos, aumentou 0,6. Percebam como isso se acelerou, né? Bom, além da questão da temperatura do planeta, a gente tem também a questão do nível do oceano, que vem cada vez mais aumentando, né, na medida em que as calotas polares, que são feitas de água,
vão derretendo. Né? Isso também é uma prova, né, de que o aquecimento global é bastante concreto e também preocupante, ok? Bom, aqui dois gráficos, né, que vão apontar a mudança na temperatura da superfície global, como ela foi aumentando. Né? Se a gente for ver esse gráfico mais à direita, né, a temperatura observada, ela cresceu, subiu bastante significativamente. Muito mais do que podia se imaginar que estava sendo aquela série histórica que tendia a se manter mais reta, né, sem ter uma ascensão, certo? Bom, então esses dados aí, esses gráficos, né, demonstram o aumento dessa temperatura, certo? Aqui, pessoal, a gente tem projeções futuras lá para o ano de 2100, né, vai estar todo mundo aposentado já, com as seguintes informações, né? Se os países não agirem para reverter as mudanças climáticas, espera-se um aumento de 4,5 graus, né? Se continuar do jeito que está, o aumento ele pode chegar na casa aí dos 3,5 graus, ok? Agora, se as promessas atuais forem cumpridas, a gente está falando de 2,9 graus de aumento de temperatura. O que em si é preocupante, mas é muito menos do que os 4,5 graus se nada for feito. Né? Então é um ponto bastante significativo a gente perceber isso para entender a importância dessas políticas, né, de proteção ambiental. Aqui, pessoal, é importante também trazer os efeitos, né, as consequências dessas mudanças climáticas, certo? E aí a gente pode dizer o seguinte, né, para citar a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, seu escritório aqui no Brasil, a gente pode dizer o seguinte, né? Muitas pessoas pensam que as mudanças climáticas significam principalmente temperaturas mais altas, né? Mas o aumento da temperatura, ele é apenas o começo da história. O aquecimento global é apenas o começo, ok? Como a Terra é um sistema onde está tudo conectado, como eu comentei com vocês, mudanças em uma área podem influenciar mudanças em todas as outras. Lá na frente eu vou deixar a sugestão de documentário que dá para a gente perceber justamente isso, como todos esses aspectos eles estão conectados, ok? Bom, as consequências das mudanças climáticas elas incluem, entre outros, secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas que não estavam programadas, declínio da biodiversidade, né? E também no futuro um aumento do número de refugiados do clima. Ou seja, olha o quanto de coisa é decorrente do aquecimento global, das mudanças climáticas, certo? Dentre elas está a questão dos eventos extremos. O que são eventos extremos? São aquelas chuvas que acontecem numa intensidade muito mais significativa do que se esperava, né? O que vai acabar resultando em enchente, deslizamento, mortes, né? Toda uma série de efeitos negativos que vão principalmente prejudicar, né, a população de baixa renda também, certo? Então, esses eventos climáticos, né, como discutem os especialistas, coloquei aí uma citação para vocês lerem depois, eles estão ligados com as mudanças climáticas, mas não é algo que se possa juntar por A mais B igual a C. É um processo mais complexo. Mas o que a literatura vem apontando é que isso é cada vez mais um ponto de convergência. Conforme o aquecimento global avança, as mudanças climáticas avançam, os eventos extremos ficam mais recorrentes, ok? Um outro ponto importante é a questão dos oceanos, que são os verdadeiros pulmões do mundo, né? Retém bastante CO2, bastante gás carbônico, ok? No entanto,
as mudanças elas vão contribuindo, né, para os oceanos perderem qualidade. Eles vão ficando mais ácidos. Alguns corais, algumas espécies não sobrevivem às mudanças de temperatura, por mais sutis que elas fossem, né? Esses ecossistemas de recifes, de corais, também estão sendo ameaçados. E esses recifes, eles preservam, né? Eles retêm uma grande quantidade de biodiversidade, mas que está sendo ameaçado, certo? Então, quando a gente tem uma questão que afeta os oceanos, a gente está falando de uma série de consequências que vai muito além do ambiente marinho, certo? Bom, ali um ponto importante, né? Oceanos mais quentes podem provocar a morte da vida marinha, levar a condições climáticas mais extremas, elevar o nível do mar e reduzir a absorção de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Né? Então, os oceanos têm seu papel importante, mas também são bastante maltratados, certo? Então, pessoal, ó, a gente tem esse efeito no oceano bastante significativo. Esse mapa ele vai ilustrar justamente isso. Né? Ele pega uma série histórica para apontar como a temperatura das águas vem aumentando. Percebam que ali no norte dessa projeção, né, perto da, da Rússia, ali da costa oeste dos Estados Unidos, da costa leste, perdão, da costa leste ali, de Nova York, Washington, tá em um vermelho muito escuro, né? O Oceano Atlântico Norte ali teve uma temperatura aumentada na casa dos 2 graus para cima. Isso causa um desequilíbrio significativo para aquela vida marinha, né? Para os animais, para as plantas, né? Para os corais. Então isso é bastante preocupante. Ali perto da Austrália, onde tem a barreira, a famosa barreira de corais, né? Também teve um aumento mais acentuado. Se a gente for ver ali mais em vermelho, um vermelho forte, né? Tudo isso, pessoal, pode gerar impactos muito significativos para a vida no nosso planeta, certo? E esses dados comprovam isso, né? Precisa ser revertido, ok? Bom, daí um outro dado importante. Quem são os 10 países que mais emitem os gases de efeito estufa, né? Esse dado ele vai apontar que, em primeiro lugar, disparado, a gente tem a China, com quase 1/3 das emissões, né? Quase 30% ali, né? Os Estados Unidos vêm logo em seguida, com 13,1%. A Índia, 7,1%. Né? Todos esses países superpopulosos, né? A Rússia, também um país continental, né? 4,6%. Agora, olha que interessante, né? O Japão, que é uma ilha bastante pequena, né? Se a gente for comparar com a China, com a Rússia, com a Índia, com os Estados Unidos, com o Brasil, emite quase 3% dos gases de efeito estufa. Né? Então percebam como muitas vezes as economias muito desenvolvidas acabam contribuindo bastante, né, para a emissão dos gases de efeito estufa. Né? O Brasil ele entra nessa lista também como um dos maiores poluidores. Né? Ele está ali atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia e do Japão. Né? É o 6º maior poluidor, certo? Bom, na casa ali dos 2,4% de emissão de gases de efeito estufa. Ok? Bom, agora a gente pode entrar na questão da pegada de carbono, o que é neutralidade, a economia baseada em carbono. Tudo isso é importante, ainda mais quando a gente falar de transição energética, ok? Bom, a pegada de carbono, né, vai tratar da quantidade de carbono emitida por um indivíduo ou uma organização por um período determinado, né, ou emitida durante o processo de fabricação de um produto. Qual que é a importância dessa ideia de pegada de carbono? Para a gente conseguir observar o quanto determinada fábrica, determinada rota de transporte emite de carbono e aí tomar uma providência, uma decisão. Né? Por exemplo, a pegada de carbono, né, que as companhias aéreas emitem é muito grande.
né? Os aviões são um problema nesse sentido. Também, se a gente for pegar a pegada de carbono, né, dos super ricos, dos bilionários, ela é muito mais significativa do que da maioria da população, né? Um voo, por exemplo, um jato particular emite muito carbono, né? E isso acaba pesando também. Daí entra a ideia, né, de pegada de carbono, para a gente conseguir medir, acompanhar justamente esse tipo de ação, né? Quanto um celular gera de pegada de carbono, tudo isso é bastante importante, ok? Bom, a questão da neutralidade de carbono também é um ponto importante, né? O que seria essa neutralidade? É um processo no qual as emissões de CO2 elas são equivalentes a zero. A Costa Rica ela anunciou recentemente, para dar um exemplo, seus planos de atingir o carbono zero até o ano de 2050. Ou seja, o país, né, teria uma emissão ali de carbono praticamente nula, zerada, certo? Isso não significa, no entanto, que o país não emitirá gases do efeito estufa. Quando se fala de emissões líquidas equivalentes a zero, isso significa que o CO2 lançado na atmosfera deve ser compensado pela absorção do carbono por outros métodos, como o plantio de florestas. Ou seja, a emissão vai ser zero, como eu acabei de falar, né? Se eu emito, por exemplo, sei lá, 10 toneladas de carbono e minhas florestas conseguem recolher 10 toneladas, então a conta é zero. Eu tenho 10 menos 10 fica zero. Portanto, neutralidade de carbono. Ok? Então é isso que se fala quando se fala em neutralidade. Que se emita aquilo que é capaz de absorver. Certo? Então, pegada de carbono, a gente já viu, neutralidade de carbono. Daí uma outra reflexão. Todas as pessoas elas são afetadas igualmente pelas mudanças climáticas? Não, certo? A gente tem hoje em dia já consolidado de que quem mais sofre com as mudanças climáticas é principalmente as populações pobres, né, que não têm meios de resistir, de procurar outras formas de se proteger dessas mudanças, dos eventos climáticos extremos, das ondas de calor, das secas prolongadas, das chuvas extremas, né? Essas populações elas estão mais vulneráveis a esse tipo de problema. É que nem a questão, por exemplo, dos deslizamentos, né, causados por chuvas intensas. Quem mora nessas encostas, nesses morros, são pessoas de baixa renda, né? Se a gente for pensar também a questão da pesca, secar peixes, secar rios, né, que vai afetar na pesca de peixes, tudo isso vai acabar afetando quem mais depende daqueles recursos, ok? Então isso aí também é um ponto importante. Bom, aí a gente pode pensar qual é o papel do Brasil nessas mudanças climáticas, né? O Brasil, como a gente viu, é um grande emissor de gases de efeito estufa, né? Principalmente de carbono ali, né? Para reverter essa situação, a gente precisaria basicamente de dois nortes, né, para conduzir as ações. Um deles é a preservação ambiental, para garantir que não seja emitido carbono, né, o CO2, na queima dessas florestas, e também que elas, uma vez preservadas, possam absorver a emissão do CO2, ok? Um outro ponto importante está na questão da matriz energética, né? Da gente intensificar cada vez mais uma matriz que seja limpa, né? Que não seja baseada na queima de combustíveis fósseis em fontes não renováveis de energia, ok? Então, atacando essas duas questões, a queima de combustível fóssil e a preservação das florestas, a gente consegue, enquanto país, contribuir decisivamente, né, para reverter esse cenário, ok? Bom, aí a citação reforçando esses aspectos.
Bom, para a gente entender a emissão de gases de efeito estufa no Brasil, um gráfico bastante visual, né? A gente percebe basicamente que a maior parte, tal como a citação anterior aponta, dessas emissões vem, né, dos usos da terra e da floresta, seguido pela agropecuária, né? A gente aí também está pensando no metano, a questão da energia, dos processos industriais e da queima de resíduos, de lixo, né? Cada vez menos isso vem sendo uma realidade, mas antigamente era bastante comum, né? Nos famosos lixões, a queima do lixo, que vai gerar aí gases de efeito estufa extremamente nocivos, ok? Então aí um dado também para a gente conhecer de onde vem o GE no Brasil. Bom, outro ponto importante é a gente observar o desmatamento na Amazônia, que é um problema gigantesco na medida em que vai, né, reforço, tanto emitir gases de efeito estufa, quanto impedir que gases sejam absorvidos, ok? Então a gente teve uma significativa redução em 2012, ali em 2009, 2012, 2015, e um aumento novamente no ano de 2021. Picos, né, no ano de 1995, no ano de 2004, né, de desmatamento. Mas, no geral, de 2005 até 2018, os números foram bastante reduzidos, né? Aí depois a gente teve um aumento, né? Mas pensando na importância da floresta amazônica para o tema, né, é fundamental que vocês tenham isso em mente também, né? Combater as mudanças climáticas é também combater o desmatamento, ok? Bom, daí a gente pode se perguntar, né? Mas pensando extremamente no tempo presente, no mundo contemporâneo, qual que é a situação atual da questão? Né, a gente pode seguir dois caminhos, discutir dois aspectos importantes, né? Quais são eles? Segundo Fábio Fieldman, né? Citando ele, tendo à frente desafios ambientais do porte das mudanças climáticas, vemos que os avanços são reais, mas tímidos diante da magnitude das transformações a serem alcançadas, para que possamos efetivamente mudar de patamar, né, nessa concepção de desenvolvimento. Ou seja, avanços existem, mas é preciso ainda que a gente caminhe muito mais. A gente possa pensar o desenvolvimento extremamente associado com a questão do meio ambiente, ok? Um outro ponto foi que mudou, né? Foi a consciência das sociedades contemporâneas, né? Para os riscos ambientais. Então hoje a sociedade como um todo está muito mais consciente. Não à toa, né? Espera-se dos futuros servidores públicos federais que tenham, né, uma capacidade ali de discutir, de compreender o assunto das mudanças climáticas, né? Se não fosse isso, não estaria lá no edital, ok? Então hoje a gente tem uma consciência muito mais atenta a esses problemas, né? Bom, mas essa consciência, segundo o autor, né, ainda é insuficiente para provocar mudanças políticas no plano da tomada de decisões na escala das nações e da comunidade internacional. Ou seja, a consciência ainda não basta, é preciso muito mais. É preciso que essa consciência se aprofunde, se dissemine por várias sociedades. Aí sim a gente consegue efetivamente, né, avançar nessa questão, ok? Bom, reforçando o papel do Brasil nas mudanças climáticas, né, a gente já discutiu brevemente a questão ali do desmatamento das queimadas, vocês já viram. Um outro ponto importante é a questão do soft power, da diplomacia, do convencimento, né, ou seja, o Brasil, por meio, né, do seu rico cenário natural, da sua rica paisagem, dos seus recursos variados, pode trabalhar para convencer, né, por meio da diplomacia, outros países a adotar também uma agenda mais verde. Né? Isso nas relações internacionais chama-se de soft power, né? Um poder leve, um poder suave, não pela força das armas e da imposição, mas por meio do seu
papel, da sua proeminência, da sua importância, convencer outros países, ok? Bom, outro aspecto importante quando a gente fala do Brasil é a biodiversidade interna, bem como os variados biomas, né, e uma das maiores florestas do mundo, o que vai conferir ao Brasil importância na questão, né? Historicamente tenha poluído significativamente, né, que o Brasil tem historicamente poluído menos do que outros países, ok? Então, ainda assim, mesmo que a gente tenha poluído menos que China, que Rússia, que Estados Unidos, que o Japão, a gente precisa entrar nesse assunto, ok? Bom, aí a gente pode pensar ações para mitigar, né, para conseguir reduzir o aquecimento global e as mudanças climáticas. Daí a gente pode pensar, né, quais ações são essas? Bom, a gente pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que é a solução mais comentada, ok? Bom, a gente também pode, em um nível mais individual, mais da comunidade, por exemplo, controlar a destinação dos nossos resíduos, né? Para onde vai o nosso lixo? A gente sabe se ele vai para um lixão, para um aterro sanitário, se vai ser reciclado. Tudo isso importa, né? Quando a gente pensa nessa questão. Então, são várias as maneiras possíveis de lidar com esse tema, de evitar a intensificação das mudanças climáticas, ok?